texto que eu estou trazendo para a gente refletir é esse texto aqui. Eu não sei se alguém de vocês já tinha lido esse texto. É um texto do Boaventura de Souza Santos. O Boaventura de Souza Santos, ele é um filósofo, né? Ele é daquelas pessoas que a gente chama de pensador, né? Porque ele é graduado em Direito, mas ele atua muito na área de Sociologia, muito na área de Economia, né? Então tem toda uma formação também na filosofia do direito. Ele é português, né? Fez boa parte da sua formação em Berlim. Então ele também tem um pouco de tradição germânica no pensamento dele. Trabalhou como professor em universidades dos Estados Unidos, e recentemente, né, eu digo recentemente, em abril, logo depois que começou a pandemia, o Boaventura de Souza Santos, ele publicou esse livro. É um livro curtinho, né, já está lá no Moodle, chamado A Cruel Pedagogia do Vírus. Por que eu estou trazendo esse livro, né, começando com o Boaventura de Souza Santos, né? Né, por conta do contexto, né, eu acho que faz necessário a gente, dentro dessa disciplina, pensar a retomada da educação ou a retomada do ensino remoto, não em questões técnicas, mas em questões de, como é que a gente pode dizer, de função social, ou mesmo em questões político-filosóficas, se a gente for colocar nesses termos, né, de pensar por que, por exemplo, algumas instituições retornaram rápido e outras não retornaram, né, porque tem instituição que se nega a retornar, né, e outras já quiseram retornar no presencial, né, e daí a gente pergunta, né, por que tem que retornar à educação, né, por que a gente vê dentro dessa institucionalidade, né, dentro de você ter uma sala de aula, um professor, e essa ânsia, né, parece que o mundo ele precisava continuar, né, a qualquer custa, né, de qualquer jeito, a qualquer custa, ele precisava continuar, e a educação vem. Então, então eu trago esse livro por conta disso, mas também por um outro motivo, né, dentro, né, desse livro, o Boaventura, a partir, né, da ideia do vírus, né, dessa ideia de pandemia, eu não estou dizendo que o vírus não existe, né, mas estou colocando o vírus aqui enquanto uma ideia, né, a partir do momento que se instala, né, uma situação de pandemia, onde nós temos algo invisível nos atacando, a gente começa a aprender coisas, né, e esse algo invisível, ele produz coisas visíveis, né, ele produz morte, ele produz, né, isolamento social, ele produz, né, queda em bolsa de valores. Então você tem algo que é invisível, que é desconhecido, e a partir desse desconhecido você também tem um processo de aprendizagem. Então, né, a partir desse processo de aprendizagem, a gente consegue pensar a educação feita por outras coisas que não, né, uma instituição escolar, mas feita, né, a partir de um vírus, né. Então, é por isso que eu trago, acho que é um texto muito bom, particularmente gostei demais desse texto do Boaventura. Eu acho que ele agrega muito para a gente pensar, né, essa ânsia que a gente tinha de retornar às aulas, retornar às nossas atividades, e que é, na verdade, uma ânsia de retornar aquilo que a gente chama de normalidade, e que daí ele vai colocar a questão para a gente, né, o que é essa normalidade que a gente vai fazer, né, qual que é essa normalidade que a gente quer, né. Muita gente ficou falando, né, sobre essa ideia de que a gente estaria no novo normal, né, e o Boaventura de Souza Santos, ele vai colocar o seguinte para a gente, né, na verdade, né, o mundo, né, como um todo, Boaventura ele vem numa perspectiva marxista, ele vai dizer o seguinte: o mundo como um todo, desde que se instalou o processo neoliberalista, né, a partir do década de 1980, né, onde você tem uma expansão do capitalismo, né, tecnológico, e do capitalismo tecnológico neoliberal, né, onde você tem aí flexibilização do trabalho feito através da computação, essas questões vocês vão estudar, né, mais para frente em sociologia também, mas a partir do momento que você tem um mundo capitalista que preza pelo domínio do sujeito humano, né, do ser humano, sobre outras realidades e sobre outras vidas, você já tem instalado uma crise, né, para o Boaventura. Então, o Boaventura vai dizer o seguinte: não é que a pandemia trouxe uma crise, né, a pandemia nada mais é do que
uma consequência de uma crise que já é quase permanente, que é uma crise colocada pelo capitalismo. Que crise é essa? Um desequilíbrio, né, entre os humanos e o mundo, né? E daí vocês vão ver no texto dele que o Boaventura ele compreende o mundo de uma forma bem sistêmica, né? É muito legal que vocês já estão fazendo a disciplina de História e Filosofia da Ciência. Eu não sei se o Pablo já comentou com vocês, mas eu acho que ele vai manter lá na disciplina de História e Filosofia da Ciência um texto do Capra, né? E que é sobre essa concepção sistêmica de mundo, né? Aonde você não tem uma hierarquia entre quem está acima, né, quem que é superior, se é o ser humano, depois os animais, depois os vegetais, etc. O Capra ele tem uma ideia sistêmica de mundo, aonde tudo está orquestrado e a partir do momento que você causa um desequilíbrio, você afeta tudo e todos, né? E o Boaventura ele é muito próximo desse pensamento, né? Do que a gente poderia chamar uma perspectiva sistêmica de mundo, ou o que a gente poderia colocar nos termos dele, uma perspectiva ecológica, né? Onde você tem uma casa, que é o grande mundo, que tenta se manter de uma forma equilibrada. Para ele, o capitalismo desequilibra, né? Para ele, o capitalismo, ao colocar, né, a produção material em detrimento de outras formas de vida, ou até se aproveitando de algumas formas de vida para fazer, né, para acumular bens, ele acaba provocando uma crise nesse sistema, né, nesse sistema ecológico, e que daí o vírus, né, a pandemia, nada mais é do que um reflexo, né? Então, para o Boaventura, né, a existência de uma pandemia ou a existência de um vírus, ela nada mais é do que um reflexo de uma crise muito maior, né? E daí ele vai trazer para a gente, né, algumas ideias de como pensar essa crise dentro da crise, se a gente for ver nessa perspectiva. De que a primeira delas, né, é a gente pensar se é possível outras formas ou outras alternativas de se viver para além daquelas que a gente está acostumado, né? Ele não deixa essa resposta, né? Ou melhor, ele deixa, ele vai dizer assim, é possível, mas ele não diz como, né? Mas o que é interessante aqui é que daí ele vai dizer assim, um dos aprendizados que a gente tem com o vírus, né, com a pandemia, é exatamente a gente ter que se reinventar dentro de um novo sistema, né, que é esse sistema de isolamento social. Então, hoje, o que a gente faz aqui, né, eu aqui em casa, dando aula para vocês, através de um sistema remoto, nada mais é do que a gente buscar alternativa, né, dentro de um processo que a gente está chamando de crise, né, que ele não tá negando que tem uma crise, mas ele está dizendo que é uma crise muito maior, e que talvez isso, né, ou que vocês já experienciaram, vocês vão ver, traz coisas muito mais interessantes do que às vezes a gente teria se a gente estivesse tendo aula presencial, né? Então, um dos aprendizados que a gente teve, né, enquanto gestor, né, e agora eu estou falando aqui, né, a partir do momento que eu estou ali na coordenação acadêmica, nas reuniões, etc., acho que Maurílio, que acompanhou muitas reuniões e tal, a gente viu que às vezes as reuniões rendem muito mais no eletrônico, no remoto, do que no presencial, né? Então, isso é um aprendizado. Então, o primeiro efeito da pandemia é exatamente impulsionar a gente a aprender novas formas de se viver, né? E uma outra questão daí que ele vai trazer é exatamente a gente reconhecer a partir da pandemia um processo, né, ou uma forma de você enxergar a vida de forma coletiva. E esse coletivo não é apenas o coletivo humano, né? Ele é o coletivo de todos os seres vivos, né? Então, ele brinca, né, dentro do livro, depois está lá para vocês lerem, né, que o vírus nada mais está, né, nos ensinando de que a humanidade está sendo um problema para o mundo, e se os outros seres vivos, né, quiserem nos eliminar, eles fazem isso em questões, né, em questão de segundos, né, então, ou dias, né, mas assim, a gente se acha tão soberano, mas que não dá conta de vencer, né, um vírus, uma gripe, né, ou brincando aí, como diz o nosso presidente, uma gripezinha. Só que então, o que ele está colocando para a gente é exatamente isso. A pandemia, ela nos impulsiona a pensar, a repensar a vida coletiva e não só a vida humana, né, a coletiva, né, com todos os outros seres vivos.
né? Então, daí pensando nisso, é que daí ele vai trazer para a gente, né, de que ao pensar na vida coletiva, a gente também tem que pensar, então, nesse reequilíbrio, ou buscar um reequilíbrio ecológico para o mundo, né, a gente pensar em um sistema que dê conta, né, e depois lá na filosofia da ciência, eu acho que o Pablo ele consegue pegar isso muito bem com vocês, né, um sistema onde o conhecimento não seja hierarquizado, né, hoje a gente viu aí dentro da pandemia um descrédito muito grande com a ciência, e também não é dar só o descrédito, mas também não é só dar crédito à ciência, mas é você colocar a ciência em um lugar de fala específico. Ou seja, você tem diferentes conhecimentos e que para determinadas situações uns cabem mais do que os outros, não que eles sempre são melhores, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer uma leitura a partir do Boaventura, a ciência ela talvez possa responder como, né, combater o vírus, né, como a gente sair da pandemia, mas ela não responde o sentido da vida, né, ou o sentido da morte daqueles que faleceram pelo vírus. E aí você tem um conhecimento religioso. Então, o Boaventura está trazendo isso para a gente, né, de você tentar, né, não criar uma hierarquia entre os conhecimentos, mas perceber que cada conhecimento ele vai responder a uma determinada questão. E, além disso, ele vai trazer daí questões específicas da gente pensar o coletivo, inclusive o humano, né, a partir de duas chaves, que é a questão da pobreza e a questão, né, da sobrevivência dos seres humanos dentro dessa desigualdade social. Né. Então, essa seria uma parte, assim, do livro, né, que o Boaventura vai colocar para a gente, de é exatamente a gente pensar o vírus ou a pandemia, né, ou o isolamento social como um processo, né, de aprendizagem. Aqui eu fiz só um resuminho, né, a trágica transparência do vírus, né, como que o, o vírus ele traz esse medo do insensível, mas o que eu queria mostrar exatamente para vocês são duas coisas que o livro que são duas coisas que eu acho muito interessantes daí para a filosofia da educação, né, que é o Sul da Quarentena, né, o capítulo que ele vai trabalhar chamado O Sul da Quarentena, aonde ele vai entender o Sul não como um espaço geográfico, né, mas como um espaço, né, um espaço-tempo aí político, social e cultural. E aqui ele está falando dos países latino-americanos, ele está falando da Índia, né, ele está falando basicamente, né, de países da África, né, de países pobres, então não é o espaço sul, mas são esses países que têm uma continuidade de desigualdade social, e daí, a partir desse espaço, como que esses países eles conseguem produzir determinado tipo de conhecimento que é específico à realidade, né, a essa realidade de desigualdade social. Então, o vírus ele vai colocar isso também, porque ele evidencia, né, essa realidade de desigualdade. E ao evidenciar isso, né, o vírus ele faz com que sejam evidenciadas outras formas de conhecimento e outras formas, né, de se lidar com, né, no caso com a pandemia, né, mas a partir a partir da própria desigualdade. É o que a gente vai chamar depois na filosofia, se a gente for querer colocar nesses termos, de uma epistemologia própria, para a gente entender, né, o que é a pandemia, né. Você vivenciar a pandemia num ambiente de desigualdade, a gente pensar aí, né, numa aldeia, numa terra indígena, numa favela, né, ou numa comunidade rural, ela é muito diferente do que você experienciar isso a partir de um grande centro urbano, principalmente se esse centro urbano, ele é no norte, né, ou nos países do norte, onde você tem condições, né, de igualdade muito maior. E daí ele traz, né, algumas lições para a gente, né, algumas lições que o vírus, né, coloca, né, o vírus vai nos proporcionar, né. A primeira lição, né, que o vírus coloca para a gente é que o tempo político e mediático condiciona o modo como a sociedade contemporânea se apercebe dos riscos que corre. O que que ele quer, o que que o Boaventura de Souza Santos está chamando a atenção aqui? Nada mais é de fazer o seguinte questionamento: por que que hoje nós damos atenção para o vírus,
para a pandemia, e aqui ele não está dizendo que não é relevante essa atenção, mas por que nós damos atenção, ou já estava dando atenção para esse vírus quando ele estava matando lá 40 mil pessoas, mas a gente não dá atenção, por exemplo, para um desequilíbrio, né, ecológico, né, do aquecimento global, ou, por exemplo, para as mortes causadas em estradas, ou para as outras formas de doença. Ele vai dizer, então, né, que quem determina o modo como a gente percebe a nossa existência é esse processo político e midiático, é o processo tanto, né, político não só partidário, né, mas principalmente, né, mas esse político estatal e a mídia, né, eles conseguem fazer com que a gente concentre a atenção em algumas coisas e deixe de prestar atenção em outras, ou se acostumar com outras coisas. E isso, por exemplo, né, na educação a gente também faz. Por que a gente pega determinados temas e não outros, né? Por que, por exemplo, eu trago, né, nesse primeiro dia, né, nesse primeiro encontro, esse livro, né, e não outro, né? São questões, são seleções que a gente vai fazendo de como perceber, né, o nosso mundo. A segunda lição que o vírus, né, que ele vai proporcionar para a gente, é que as pandemias, elas não matam tão indiscriminadamente quanto se julga. Então, aquela ideia inicial de que a gente tinha, de que o vírus matava todo mundo, né, não faz distinção de raça, de cor, de sexo, de religião, na verdade, aos poucos ela acaba sendo desfeita quando a gente vai, né, perceber que algumas classes, né, ou melhor, alguns grupos sociais, eles ficam mais vulneráveis ao vírus, né, e daí a gente pode pegar os trabalhadores de rua, a gente pode pegar as mulheres que ficam em casa e aumenta o número, né, não só da exposição, porque tem que cuidar dos outros, né, às vezes tem esse papel social de cuidar dos outros e também aumenta a violência doméstica. A gente pega aí quem trabalha com aplicativo, com Uber, né, que são pessoas que estão muito mais expostas ao vírus por uma condição de sobrevivência, que é ganhar, né, de ter o seu ganha-pão, e que acaba, né, sendo mais afetados do que outros que, né, conseguem ter um quarto, conseguem ter uma casa, ficar isolado, enquanto que algumas pessoas sequer casa têm, ou quando tem, às vezes tem que dividir com 6, 8 pessoas um mesmo cômodo. Então, o vírus ele expõe todo mundo, mas ele expõe de modo diferente. Uma terceira lição que o vírus traz para a gente, né, é que enquanto, né, o modelo social, né, do capitalismo persistir, não há um futuro, né, para o Boaventura de Souza Santos, né, a partir do momento em que o capitalismo está baseado num processo neoliberal, né, aonde você coloca o mercado, né, a lógica do mercado sobre a lógica do Estado e da sociedade, né, isso consequentemente desequilibra, né, todo essa ideia sistêmica que o Boaventura concebe o mundo, né, uma vez que você acaba privatizando, né, trazendo para o ambiente privado aí as principais questões que envolvem a sociedade, que é o que? Educação, segurança e saúde. Se a gente for ver nessa discussão do vírus, a gente tem principalmente, né, um debate aí sobre privatização, né, da educação e da saúde, né, só que daí, do outro lado, eles põem exatamente a necessidade do Estado atuar, né, porque daí, enquanto o projeto neoliberal é exatamente você trabalhar com o Estado mínimo, o vírus mostra exatamente que é o Estado que está ali à frente, né, através do financiamento de pesquisas, né, e do financiamento da saúde pública, tentando combater. Então, ele quebra essa lógica do capitalismo, né, segundo Boaventura de Souza Santos. É uma quarta lição, né, que fica muito próxima à terceira, que é a extrema-direita e a direita hiper neoliberal ficam definitivamente desacreditadas, né, ou espera-se que elas ficam desacreditadas, é exatamente por conta disso. Enquanto você tem todo o neoliberalismo sendo formado a partir da década de 80, dizendo que o Estado ele tem que ser mínimo, quando chega o vírus, né, quem tem o condão, né, ou quem tem a capacidade de atuar de forma rápida e se mostrar eficiente é exatamente o Estado. Então, ele põe aí um outro aprendizado para a gente, de não é eliminar,
né, o mercado, mas é repensar o mercado a partir da lógica, né, do que ele vai chamar de comunidade ou sociedade. Por fim, ele coloca outras duas lições, né, que é sobre o colonialismo e o patriarcado, né, que são reflexos da nossa história, principalmente aqui no Brasil, né, onde você tem uma desigualdade social muito grande, onde você tem sujeitos em diferentes escalas sociais e, a partir dessas diferentes escalas sociais, expostos, né, mais ou menos ao vírus. E, por fim, a necessidade, então, de um regresso, né, para lógicas estatais e para a lógica comunitária, né, que é exatamente você pensar, né, no coletivo social, né, na forma de você repensar esse equilíbrio ecológico a partir de um coletivo social que não é apenas humano, mas é um coletivo que vai incluir aí todas as formas de vida. E, por fim, aqui, lá no último capítulo, ele vai comentar com a gente se é possível, né, um futuro diferente do que a gente tem hoje, né? Então, daí ele vai dar algumas dicas aí, né, seria possível a gente pensar um futuro que seja diferente do que a gente tem hoje, mas também que seja diferente do que a gente estava vivendo até então, antes da pandemia, né? Esse normal que a gente busca é aquele normal, né, que ele vai falar de desigualdade, aquele normal de exploração do trabalho, aquele normal de a gente sair de manhã de casa e voltar e chegar à meia-noite sem conseguir encontrar com os familiares, né? Então, ele está pensando em que normalidade é essa que a gente está querendo voltar, né? Só para a gente tentar, assim, né, ver a proposta dele, né, ele estava pensando assim, né, qual que é essa normalidade, né? Ele coloca em uma parte lá do texto, né, as sociedades deixaram de poder pensar em alternativas de vida que tornassem menos provável a ocorrência de fenômenos como o aquecimento global, os desastres ditos naturais, que não são tão naturais assim, né, a perda da biodiversidade, a ocorrência cada vez mais frequente de acontecimentos meteorológicos extremos, e, em resultado de tudo isso, a maior ocorrência de epidemias e de pandemias cada vez mais globais e letais. Então, o que ele está reafirmando aqui é que se a gente está voltando com aquela ideia de normalidade, né, de a gente chegar às 7 da manhã no IF, sair 6, ou vocês chegarem, né, extremamente cedo, né, no trabalho, sair no finalzinho da tarde, já entrar para o IF, sair meia-noite, não ter um processo equilibrado de vida, de descanso, de lazer, é essa normalidade que a gente quer, que é uma normalidade totalmente desequilibrada. Então, o Boaventura de Souza Santos, ele traz nesse texto, né, uma crítica, né, na verdade, ao nosso processo de vida, né, a nossa própria vida, né, como a gente tem vivendo, como a gente está vivendo, e daí ele vai mostrar como que o vírus, né, ele é um tapa na nossa cara para a gente aprender outras formas de vida, né, melhor do que aquilo que a gente vive hoje, e que também seja melhor do que aquilo que a gente vivia antes da pandemia. Daí vocês podem me perguntar, né, a gente fica a questão, né, e em relação à filosofia da educação, né, principalmente pensar, né, que tipo de educação, né, na verdade o livro ele trabalha com a filosofia da educação em dois aspectos, né, só para a gente concluir. Ele trabalha o vírus enquanto um pedagogo, um educador, né, então se vocês forem pensar, a gente tem a figura aí de um educador invisível, né, nós temos uma situação acontecendo onde a gente precisa se reaprender, né, ou aprender outras coisas, né, então o vírus ele força enquanto educador, e ao mesmo tempo a gente tem, né, um outro movimento de pensar quais formas de educação formal ou institucional pode se dar durante esse processo de pandemia e o que isso pode resultar para uma posterior volta à normalidade, né? Ou em outros termos assim, né, que educação que a gente pode ter depois, né, da pandemia, né? Talvez